Correria, não correria por causa da palavra, né? E nós sabemos que quanto mais nós fazemos para Jesus, mais a nossa vida é cheia, né? Mais a nossa vida é abençoada. Não sei vocês, mas às vezes a semana que eu passo correndo assim com as coisas de Cristo, eu fico, nossa, até as dores do corpo vai embora. A gente já está assim um pouco da idade, né? Graças a Deus, mas a gente está suportando bem, né? Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos mais um casal que faz tempo que eu não vejo vocês, hein? Tudo bem? E Ana e a Carolina. Visita. Acertei? Não. Quase. Ana Cristina. Ana Cristina. Quase. Obrigado, Ted. Me perdoe, mas eu falo que é o Covid, mas não é não, é eu. Covid já foi. Engraçado que eu sou ruim para guardar nome. Gente do céu. Sejam bem-vindos, hein? Faz tempo que eu não via vocês. Estão bem? Tudo bem? Amém. Os irmãos também estão tudo bem? Deixa eu ver quem mais faz tempo que não veio. Ah, Antônia, fazia tempo que eu não te via, Antônia. Tudo na paz, querido? Tudo bem? Você está bem? Tudo bem, família? É que o Antônio, o Reinaldo está trabalhando lá no Fusca, né? E o bicho está trabalhando mais, né? Eu acho. O Reginaldo está, sabe disso, né? Lá tá. O Reginaldo falou para mim que chegou 4 horas da manhã. Essa noite. E aí, tá aqui tudo. Glória a Deus, amém? Amém. Glória É a assim Deus. que tem que ser o crente. Compromisso com a palavra de Deus, amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. É uma palavra já conhecida de vocês, mas eu não quero. Toda a palavra é conhecida de vocês, graças a Deus. Vocês leem bastante Bíblia, hein? Amém. Glória a Deus. Mas hoje vamos falar um pouquinho de algumas verdades que nos confrontam, bem? Nós precisamos, às vezes, a palavra de Deus ela é amaciante para os nossos problemas, mas às vezes ela é um pouco de, como chama aquele vinagre? Às vezes ela é amaciante, né? Aquele cheiro gostoso e tal, mas às vezes ela é um vinagre forte que nos amacia também, que nós precisamos também tomar alguns posicionamentos. E é uma verdade que nos confronta. Gostaria que vocês abrissem no versículo 24. Já foi pregada essa palavra aqui, às vezes, talvez em outro capítulo e tal, mas eu senti que pregar ela esse domingo agora, porque nós precisamos, às vezes, tomar alguns posicionamentos em nossas vidas, mesmo já sendo alguns cristãos antigos, né? Bastante tempo na presença de Deus. Eu sempre falo que muitas vezes nós vamos andando. Quem já andou? Quem já fez caminhada aí? Na esteira, na rua, onde você vai, no trabalho. Esses dias eu estava na academia e eu falei, eu vou fazer uma esteira. Eu quase não faço esteira porque dói no quadril, dói nas costas, mas eu preciso andar, por causa da diabetes. Eu vou andar. Aí fiquei conversando com o irmão lá, aquele rapaz que eu falei com vocês já treinava, que ele é da igreja lá, que fala, joga no vídeo, ele fica olhando para as mulheres, eu sempre na orelha dele. E aí fiquei conversando com ele, andando na esteira. Aí eu olhei e tinha passado 10 minutos. Falei, nossa, já passou 10 minutos, eu estou aqui firme. Né? E aí fui andando, passando 20, passou 30, passou 40, passou 50 minutos. Eu andando na esteira. Igual cachorro, que está com a língua de fora. Aí eu imaginei, nossa, mas eu poderia andar mais uns 50 minutos, né? Imaginei. Eu estava tão assim, tão bem, andando a 6 km, tá? 6 km por hora. Uma velocidade razoável, quem conhece a esteira aí. E aí eu senti assim tão bem que eu acho que eu podia andar mais uns 50 minutos. Eu falei, eu vou parar para andar com tarde, né? Ir para casa e tal. Mas o que eu imagino? Às vezes nós deixamos algumas situações da nossa vida nos atrapalhar nas nossas decisões. Amém? Vocês podem já estar me entendendo mais ou menos o que eu estou querendo falar para vocês. Às vezes nós fazemos lá pensando naquilo que nós precisamos e vamos em frente, avante, olhando sempre para frente. Amém? A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém?
ficando preso naquele amarramento, você não tem a percepção de olhar e falar, mas eu posso, eu consigo. Talvez uma dor te segure, né? Aquela dor aqui que segura você, você fala, não, mas eu não aguento mais. Não, insista, porque Deus quer algo a mais na sua vida. Então, muitas vezes, a nossa percepção de andar com Cristo, ela se limita nas nossas limitações. Amém? Nós não podemos nos limitar, nós temos que nos entregar. As nossas lutas, elas não podem ser parando para nós desistirmos daquilo que Deus tem para nós. Porque lutas nós sempre teremos. Amém? Todos nós, eu e você, todos nós teremos lutas. E é ignorante a gente falar assim, o pastor está bem, o pastor está aposentado. Não, mas o pastor tem luta. A irmã Nete está bem, né? Não, mas ela tem luta. Então nós não podemos medir o nosso desânimo como cristão nos parando das nossas lutas. Nós temos que estar sempre olhando para frente. Não, a luta vem, mas eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa. Pronto, então o que eu quero dizer para você é que essas verdades de que eu estou te falando agora, muitas vezes ela vai te confrontar. Pastor, mas você não vive a minha vida. Eu não vivo a vida de ninguém, mas Jesus também não vivia a sua vida. Mas Ele nos ensinou. Se nós tomarmos a nossa cruz, nós vamos caminhar. Nós vamos falar sobre isso hoje. Verso 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Somente até depois vamos ver o resto. Feche meus olhos. Vamos orar, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Diante da tua presença, nós estamos reunidos aqui com a tua igreja, com teus filhos, tuas filhas, que vieram nesse lugar, nesta manhã, para ver e ouvir a tua palavra. Deus, que nesta manhã, o Senhor venha transformar corações nossos, nós possamos estar com ele aberto, dispostos para fazer a tua vontade nesse lugar, Deus. E o Senhor precisa falar conosco, nós precisamos ouvir. Nós já ouvimos o louvor, já falou tremendamente conosco, já ouvimos a abertura do Salmo 100, onde nós temos que glorificar o teu santo nome. Mas nesta noite, nesta manhã, Pai, nós queremos que a tua palavra nos confronte. Amém? Que a tua palavra nos confronte, fale conosco, Pai. Nós precisamos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Aplauda o Senhor Jesus enquanto eu tomo água. Amém. Amados, eu tenho duas preocupações e gostaria de compartilhar com os amados. A gente sabe que Deus, Ele nos ama, está sempre disposto a nos abençoar. Amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso, porque a gente está sem entender isso. É de uma tal maneira tão grande que eu ficava assim, agora a vida vai mudar. Agora eu vou comprar isso, comprar carro. A minha Deus não é. Então, porque quando a gente. Quem é que aceitou Jesus recentemente, assim, que é meio novinho? Você deve estar pensando assim, dessa maneira. Não, agora realmente Jesus mudou a minha vida e eu vou para cima. E Ele é um Deus que abençoa, Ele está disposto a me abençoar. Só que muitas das vezes Ele não entende que muitas dessas são verdades. Isso é verdade, amém? Mas muitas coisas nós temos que entender que muitas das vezes nós precisamos tomar cuidado com as ilusões que isso causa em nossa mente, em nossa vontade. Quando nós aceitamos Jesus, muitos de nós não conhecemos a palavra. Eu mesmo não. Eu apenas aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, mas não conhecia nada de Bíblia, não lia a Bíblia, não tinha lido nada. E quando você vai tendo um certo conhecimento daquilo que Deus tem na sua vida, você vai entendendo que algumas coisas são ilusões das nossas vidas. Alguns desejos do nosso coração, da nossa vida, de acordo com o mundo prega, isso é uma ilusão para nós. Nós não precisamos de muito, amém? Nós entendemos que nós não precisamos de muito, nós precisamos de quê? De felicidade, de alegria, de amor, de Deus, paz na nossa família, paz no nosso reino. Onde nós estamos, nós precisamos de alegria. Então, nós precisamos entender isso. Não é só ilusões.
imagina, não quero, porque é bom, tal. Não sou contra quem tem, nem quero ser contra. Se eu pudesse, teria também uma casa na praia, uma chácara, um sítio, um monte de coisa, carros maravilhosos. Mas muitas vezes nós precisamos, a primeira coisa é aprender a ser feliz com aquilo que nós temos. Amém, Senhor. Então, muitos de nós lutamos por algo que para você e para mim vai ser uma ilusão na sua vida. Vai ser uma ilusão. Você, às vezes, depois, se por acaso você conseguir adquirir algo que você está querendo, depois de algum tempo você vai perceber que isso é uma ilusão. Foi uma ilusão, mas foi bom, mas que você poderia viver feliz. É assim? Não tudo, tá, irmão? Mas às vezes é. Então, você entendeu? Às vezes a nossa vida se torna uma ilusão, porque nós queremos algo que nós não necessitamos. E eu sempre falo, o que nós precisamos? De uma família feliz, de uma família alegre, de uma família abençoada na presença de Deus. Isso para nós já seria o suficiente. Certo? Então, aqui nessa palavra, quando Jesus estava dando com seus discípulos, Pedro, Jesus estava assim, falando sobre a morte dele e sobre a ressurreição. Aquilo que iria acontecer com ele. E Pedro, ele no versículo 23, Pedro chamando a parte 22, aqui no anterior, a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus para conversar, e ele disse: tem compaixão de ti, Senhor, porque Jesus tinha dito que ele ia morrer, ia ressuscitar, e Pedro não aceitava. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. E Jesus no verso 23, ele diz assim: Jesus voltando diz para Pedro: arreda de mim, Satanás. Olha, irmão, olha o que Jesus disse para Pedro: afasta-se de mim, Satanás, porque você está desejando algo que não é necessário para você ter. Se Jesus, aí ele termina assim: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes nós cogitamos coisas do mundo e esquecemos das coisas de Deus. Pedro estava querendo que Jesus continuasse com eles. Se Jesus continuasse com os discípulos, nós não existiríamos aqui hoje. Nenhum de nós aqui. Então Jesus: afasta de mim, Satanás, porque eu preciso dar a minha vida por aqueles que vão me buscar. Bem? Então, o que eu quero dizer para você com essa verdade que nos confronta hoje? Essa semana eu vi um vídeo, e foi o que me inspirou mais ou menos para trazer essa palavra. Eu vi um vídeo do pastor Nicodemos, um vídeo acho que de 1 minuto, menos de 1 minuto. Vocês conhecem o pastor Nicodemos, né? Ele falando sobre a igreja na Tchecoslováquia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi totalmente destruída, foi acabada, ela fechou, porque naquela época não ficou nada, né? Faz muitos anos, né? E aí um pintor cristão, ele pintou, fez uma moldura da igreja que foi destruída. Então ele fez uma moldura, um quadro, colocou a igreja, colocou o púlpito, colocou lá ele fez um desenho daquele pastor pregando, fez um desenho dos irmãos pregando no púlpito. Aí ele até mostrou lá tipo uma escultura, você entendeu? Então aquelas pessoas ali não se moviam, elas estavam ali olhando aquela escultura, aquela pregação, parados no templo, como se eles estivessem no templo ouvindo a pregação. Só que não se movia, porque uma escultura não se move, né? Não tem movimento. Então os bancos cheios de pessoas, pregadores ali nos grupos. Só que na verdade aquilo ali era uma pintura. Não havia ninguém ali para pregar, era uma pintura, porque a igreja tinha sido destruída. A igreja tinha destruído, você entendeu? Então era apenas um desenho, apenas uma escultura de gesso. Então o que ele estava falando é verdade. Muitas vezes essa escultura
estrutura nos mostra a realidade dos dias de hoje. Ele falando lá, eu peguei aqui, foi isso interessante. Ele falou, muitos crentes hoje, muitos cristãos, estão dentro da igreja como se fossem esculturas, como se fossem pinturas, parados no tempo, parados naquilo que foi acontecido na vida dele. Ele para e fica ali parado. E aí ele falou assim, lá no vídeo ele fala, né, que nós como cristãos, nós possamos deslanchar, não viver como aquela pintura, como aquela realidade que foi destruída na Segunda Guerra. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos ir além daquilo que foi um problema, daquilo que é um problema para a sua vida e para a minha vida. E eu fiquei escutando aquele vídeo e falei assim, mas que coisa maravilhosa, né? E às vezes nós olhando a net na hora da oração, deixa eu vocês foi a Adriana que falou das cadeiras vazias. Muitas vezes nós como igreja, nós estamos como esculturas dentro de uma igreja, parados, sentados, como diz o Jotinha, né, os 3 S: salvo, sentado e satisfeito. Muitos de nós estamos assim. Muitos de nós estamos salvos, sabemos que vamos para o céu, mas nós estamos sentados e satisfeitos com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós já conquistamos. Sabe? Aquela igreja, como o apóstolo Cordeiro falou, ela deixou de existir porque ela foi queimada, acabou. Mas por algum outro pregador, alguma outra pessoa, ela continuou, porque a igreja não para, apesar das estruturas e dos que estão parados dentro da igreja, bem? Ela continua. A igreja não para por causa de um que desistiu. A igreja ela não para por causa da pessoa. E quando nós olhamos para a igreja, nós não podemos imaginar um prédio. Isso aqui. Cada um de vocês e eu, nós somos uma igreja. Então nós temos que nos tornar como igreja verdadeira de Cristo. Nós não podemos imaginar assim que nós não fazemos parte de uma igreja. Nós somos parte dessa igreja. A igreja não vai parar pela destruição do templo. Se alguém chegar aqui e destruir essa igreja, essas paredes, essa igreja ela vai continuar. Nós não falamos da igreja sobre edifício. Por exemplo, nós estamos querendo pintar as paredes dessa igreja aqui. Talvez o mês que vem, nós já temos a tinta aí. Então, mas isso aqui não é igreja. Eles lá reuniram, porque os discípulos de Jesus, no antigo, lá bem antigo, lá em 2000, no ano 1, 2 dessa geração, eles não pegaram o tempo. Eles viviam em casas, em ruas, pregando, falando do amor de Deus. A igreja prosperou, cresceu, virou o que virou, porque eles não se deixaram bater pelas perseguições, pelas lutas. Então, muitas vezes algumas verdades que nos confrontam é isso. Nós estamos passando algumas dificuldades, sabe, na nossa vida, mas isso não pode nos parar. Quem vai parar a igreja? Tem um louvor que fala, né? A igreja não vai ser parada. O Coliseu não parou, a igreja não parou. Nós não vamos parar, amém? Nós não podemos parar. A semana passada, lembra? Quem estava aqui? Foi pregado sobre a igreja, quem lembra? Lá em Crônicas, capítulo 6 e 7, nós pregamos. Os irmãos que estavam aqui, viram. Salomão, ele criou, fundou a igreja de Deus, falou que ia construir um templo. E através daquele lugar, Deus ia se manifestar naquele lugar. Foi lembra? No domingo passado nós pregamos sobre isso. Então, a igreja não pode parar, porque o cristão ele precisa entender uma coisa. O verso 24 está dizendo aqui, ó. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, o que ele está dizendo? Negue-se a si mesmo. Negue. Sabe? Muitas vezes nós entendemos aquilo que Deus tem para nós precisamos negar a nós mesmos.
Negar a nós mesmos o que é? É entender que o Evangelho de Cristo, Ana, Carol, Cristina, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, Ney, ele não veio para mudar somente a tua vida, amém? Ele veio para mudar os nossos corações, amém? Nós precisamos entender esse Evangelho de Jesus. Eu vou mudar a sua vida, você vai comprar o que você quiser agora. Foi igual eu falei para vocês vão começar a comprar um monte de coisa. Eu pensava assim, quando eu entrei na igreja, agora a minha vida muda. Mas a partir do momento que eu entendi que o Evangelho de Cristo muda o nosso coração, a minha vida começa a ter sentido. Amém, naquilo que eu entendo sobre Cristo. A nossa vida, a minha, a sua vida, ela precisa a ter sentido a partir do momento que você entende aquilo que Jesus tem para você. Porque nós vamos ver aqui no verso 26, Jesus ele foi bem categórico. Vamos pular, depois a gente volta, tá? Vai dizer assim: o que aproveitará o homem, verso 26, ele diz assim: o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando Jesus disse isso, eu acredito que o Evangelho não veio para mudar a minha vida, mas ele veio para mudar o meu pensamento, o meu coração, o meu intuito, meu intelecto, a minha alma, para eu entender o que realmente Jesus quer de mim. Amém? Você já perguntou para Cristo o que Cristo quer de você? Ou você acha assim: não, eu vou para a igreja e Jesus é obrigado a me abençoar. Pai, Deus, o Senhor é meu obrigado. Tem algumas pregações, a gente sabe que algumas denominações, elas insistem e batem algumas teclas, e não é falando mal, não. Ela diz assim: você cobra o seu Deus porque o teu Deus prometeu para você. E Deus prometeu que ia te dar bênção, ia te dar alguma coisa. Mas eu não sou contra, gente, nenhum, cada um. Mas ao momento que você entende que o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz, ele não veio para mudar somente a sua vida, mas para mudar o seu pensamento, o seu coração e o seu intelecto, a coisa muda, melhora, sabe? Não há sucesso nas nossas vidas, não há prosperidade, não há nada que melhore as nossas vidas, mas o que nós precisamos é arrependimento de Deus, é entender que nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, nosso modo de agir, a nossa transformação ela precisa começar de dentro para fora. E nós precisamos entender: tudo que você quer conquistar na sua vida, você pode conquistar através do seu esforço trabalhista. Você vai ter uma família abençoada, mas quando nós falamos de realmente daquilo que Deus tem na sua vida, é dentro da sua alma, do seu coração. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, verso 2, nós pregamos uns dias atrás aqui, que fala: mas não nos conformeis com esse século, com esse mundo, mas renovai pela transformação das vossas almas. Nós precisamos renovar a nossa alma, nós precisamos transformar a nossa vida em renovação. O cristão não pode parar no tempo, achar que está tudo bem, não, está tudo maravilhoso, não está. O que Paulo diz na Romanos 12 diz: não se conforme com isso. Está se conformando por quê? Você está se conformando com a sua vida do jeito que está? Está boa? Está tranquilo? Está bem? Está ótimo. Você já conquistou teus carros, teus milhões? Está bom? Tá. Mas Jesus está dizendo, Paulo está dizendo: não se conforme com isso. Renova pela transformação da nossa alma. O que é a nossa alma? É o nosso intelecto, o nosso pensamento, é aquilo que nós vamos usar. Quando nós transformamos a nossa alma, nós vamos entender isso que Jesus está dizendo aqui. Nós devemos pegar essa cruz, independente daquilo que nós estamos vivendo, e seguir. Ele está dizendo: quem quer vir após? O que é vir após Jesus? Quem quer ser salvo, quem quer andar com Jesus, ele precisa pegar a sua cruz e carregar. Porque muitas vezes nós não queremos carregar a nossa cruz, nós queremos
exemplo, 2h da manhã, pastor, eu não acordo, não adianta ligar para mim. Se eu estiver acordado, ele está atento. Ora aí, pastor, se você está tendo tempo de ligar, você está tendo tempo de pôr o teu joelho no chão e clamar. Não é proibido de oração, não, mas você tem que clamar, buscar o Senhor. Então o Evangelho não veio para mudar a sua vida, ele veio para mudar o teu coração, a tua alma, você entender aquilo que Deus tem na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Aquilo que Deus tem para você é você tomar a sua cruz e seguir. Oh, Deus, dependendo da sua luta, tá luta, mas se você tomar essa cruz e tocar, então, outra coisa, o Evangelho, ele não veio para te fazer feliz, só para te fazer feliz. Ele não foi criado só para te fazer feliz. Não foi isso que o Evangelho foi criado. Haverá luta, haverá guerra. Olha essa igreja, olha essa igreja aqui que o pastor Nicodemus falou. Isso é real, é verdadeiro, tá? Não é mentira, não. Isso foi lá na guerra. 1900 antigamente. Olha aí, uma guerra chegou lá, se caiu uma bomba aqui agora nessa igreja. Não. Nós estamos umas 30 pessoas. Não fica ninguém, morre todo mundo. Então, que felicidade é essa? Que Deus deu para nós para morrer dentro da igreja. Seria uma glória, né, para nós morrer dentro da igreja, né? Eu acho. Mas é luta, é guerra. Felicidade é isso, já está sabendo que temos luta, mas nós vamos vencer, amém? Nós vamos passar. Cruz é isso. Cruz é isso, é saber que você está na luta, está passando dificuldade, mas você está confiando naquele que te salva. Você está sempre firme, sempre buscando o Senhor, sempre buscando a santidade. A palavra de Deus diz: seja santo, porque eu sou santo. É assim? É buscar a santidade, não é? Não é ironia você ser santo, querer ser santo. Isso não é ironia. Não é ser santo depois que morre, porque muitas igrejas a pessoa vira santo só depois que morre. Não vamos canonizar, está falando mal, mas a igreja fala: agora é santo. Não, você é santo em vida. Quando Paulo diz assim, ser santo, porque está no Velho Testamento, e Deuteronômio fala: ser santo, porque eu sou santo. O próprio Deus falou isso. Então ele dizia para Abraão: seja santo, dizia para Moisés: seja santo, porque eu sou santo. Então, nós também temos que buscar ser santo enquanto nós estamos vivos. Então, enquanto nós estamos vivos, sabe, a nossa felicidade vai ser consequência disso. Se nós buscarmos a santidade nas nossas vidas, então, o que é a maior felicidade do crente? É a salvação, né? Eu penso assim. A maior felicidade é ter bens materiais. Não, bens materiais você vai adquirir, como eu falei aqui, da sua maneira. Você vai trabalhar, mas a maior felicidade do cristão é saber que um dia você pode morrer tranquilo que ele vai para o céu. Ele tem a salvação garantida. Então, irmãos, nós temos que entender que o Evangelho não foi criado somente para te fazer feliz, não. O Evangelho vai ter tristeza, vai ter luta, vai ter impedimentos, vai ter dificuldade, sabe? Vai ter guerra, você vai ter guerra até com a família, principalmente com a família, né? Agora, o Evangelho é cruz, ele não é nada mais difícil, é cruz. É você pegar, colocar nas suas costas e seguir Jesus. Mas Jesus queria que você passasse pelas mesmas dificuldades. Ele não, mas ele está dizendo: você vai passar por dificuldade, mas sabe, eu vou estar com você. Onde você estiver. Por que muitas vezes tem pessoas que se afastam da igreja? A pessoa está aqui na igreja, está tudo legal, bonitinho, que não está 100% como você desejava, mas por um acaso você toma um pisão no pé. E aí você começa a ficar com raiva, nervosinho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo com pisão no pé, né? Não é isso, mas... Aí ela pega e fala assim: você quer saber de uma coisa? Ó, vou pro fundão. Eu
Evangelho não vem só para te fazer feliz. Presta atenção nisso. Você não vai ficar aqui dentro da igreja a vida toda, e nessa vida toda que você vai estar aqui, você vai ser feliz a vida toda. Não. Porque muitas vezes você vai passar por dificuldade. E aí ele cai fora da igreja, vai lá para fora, faz tudo o que está acontecendo, e a vida até melhora, você sabia? Eu nunca fui fora da igreja, depois que eu me converti, eu nunca fui sair da igreja. Mas tem pessoas que saem da igreja e vai para o mundão. Não sei se aqui teve alguém que fez isso. Só que lá fora, eles vão te tratar bem, você vai ficar feliz. Daqui um dia você vai começar a voltar a beber, fazer fumar, vai começar a sua vida promíscua novamente, e você vai ficar feliz por um tempo. Porque a tua carne necessita disso. Ela deseja isso. E a alegria do cristão, principalmente aquele que nasceu na igreja, ele conhece nada lá fora. Quando ele conhece o pecado lá fora, ele fala: nunca mais eu vou na igreja de crente. Eu quero é viver minha vida. E aí você começa a se alegrar. Ei, glória a Deus, dá glória a Deus até no pecado. Até no pecado dá glória a Deus. Se a glória a Deus aqui eu estou feliz. Nada prostituído, bebendo, né? O pastor conta dos caras que foi lá na prostituição, não sei se você já contei para vocês isso, mas pode ser que o Ian, mas não ouviram. Saindo daqui, os irmãos da certa determinada igreja, e foram lá para prostíbulo em Santos, na zona de Santos, lá onde ficam os navios. Quem conhece lá sabe, que já foi lá. Ali tem uma grande índice de prostituição. E esses irmãos crentes, irmãos que davam glória dentro da igreja, foram para lá dar uma brincada lá. Quando eles estão lá nesse lugar cheio de mulheres, cheio de coisas erradas, eles encontraram outro irmão, uma outra igreja, que eles conheciam, mas era de uma outra denominação. E quando esses irmãos encontraram com o outro, o que acontece quando o crente está fazendo coisa errada, que ele encontra outro crente? Você já encontrou? Já aconteceu com você? Aí diz que ele fica gelado. Meu irmão fumando. O irmão fumando, quando ele viu o irmão, ele Passou o cigarro na mão. queimou a mão fumando, para não mostrar para o pastor nada. Então, quando esse irmão diz que encontrou o outro assim, e aí, ô irmão, na paz, os três estavam na prostituição, e para não ficar chato, aí falou: irmão, é o seguinte, ninguém viu ninguém. Ele falou assim: ó, ninguém viu ninguém, eu não vi você, você não viu nós, amém? Tudo bem, irmão? Ô irmão, glória a Deus, glória a Deus, já deram glória a Deus, na mentira e no pecado. Então, às vezes, quando nós saímos lá fora, nós somos conhecedores da verdade, nós damos glória a Deus até nas coisas erradas que nós fazemos. Nós damos glória a Deus. Pecamos, falamos glória a Deus. Por quê? Porque não foi para isso que Cristo te chamou, meu irmão. Você vê que a palavra de Deus está concentrada na sua vida, na sua mente, mas o inimigo está deixando você sem entendimento para você fazer as coisas erradas, porque você saiu da presença de Deus. Quando Jesus diz assim: pegue a sua cruz e se negue, se negar, entender que o seu pecado ele não pode mais te derrubar. E se ele derrubar você, é porque você não tomou ainda a cruz de Cristo, amém? Nós precisamos tomar essa cruz, nós estamos entendendo o que é o verdadeiro evangelho na nossa vida, amém? Existem alguns falsos evangelhos prometendo várias coisas aí, riquezas, aplausos, né? Ontem eu tive reunião com os irmãos aqui da Corvo, à noite, nós até estávamos tarde, mas às vezes nós conversamos bastante sobre isso, e às vezes nós aqui, nós não estamos necessitando de aplauso, porque nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. O ministro, quando ele sobe aqui, o ministro de
intercedendo aí, ó, vocês que estão aqui, talvez não tenha ter um cargo por ele, você não precisa de aplauso. Nós não precisamos de elogio. Nós, eu como pastor, irmão como obreiro, sempre elogiou, irmão, parabéns, legalzinho, toda a vida boa. Mas nós não precisamos de elogio para fazer as coisas para Deus. Porque nós já entendemos o que Jesus disse sobre essa palavra. Se nós tomarmos a nossa seguir, não precisamos de aplauso. Nós estamos negando a nós mesmos. Nós estamos negando a nossa vontade, nosso desejo. Aquilo que o inimigo está colocando na nossa vida para atrapalhar, não vai prevalecer. A palavra de Deus, Isaías, lá, capítulo 54, se não me engano, fala que nenhuma arma preparada forjada contra a sua vida prosperará. Dos seus lábios reverberará ela. Então, quando você está passando por alguma dificuldade na sua vida, que está ruim, você tem liberdade para repreender em nome de Jesus. Você está com os seus lábios abertos para repreender. Então, o Evangelho não é promessa de bens financeiros, de bênção financeira, é cruz. É cruz. Pastor, mas você tem coragem de pegar isso para desanimar a igreja? Não, tem coragem de pegar isso para animar a igreja. Porque a igreja não adianta você ter tudo, como eu falei para vocês. Ele não veio para mudar a sua vida, ele veio para mudar o seu coração. Ele veio para mudar o seu coração. O nosso coração não tem esse entendimento. O Evangelho do mundo, que o mundo prega, ele prega bens financeiros. O Evangelho não veio para isso. Ele não veio para prometer riqueza. O Evangelho não veio para assim para você, Não, o Evangelho diz assim: morra para si mesmo, siga-me. Morra para si mesmo, siga-me. Morrer para você é morrer para os seus desejos. Seus desejos pecaminosos, tá? Não, lembre-se, não é proibido você conquistar coisas. Não é proibido você conquistar carros, bens, o esposo bonito, o esposo bonito. Isso não é proibido de jeito nenhum. Mas aprenda uma coisa: no Evangelho de Cristo não existe palco. Estão me entendendo? Não existe palco para calma. O Evangelho de Cristo não existe palco para ser aplaudido. Aplauda mais forte. Não. O único que deve ser honrado é Cristo. Não existe palco para calma. Existe altar. Altar, sim. Nossa vida no altar. Aí sim. Quando nós desejamos a nossa vida no altar, as coisas mudam. Ontem nós conversando sobre algumas coisas aqui, né? O pessoal do grupo sabe, nós falamos sobre. Eu dei algumas dicas para ele. Eu não dei conselho assim, porque eu acho que o conselho de graça é caro. Mas eu dei algumas dicas sobre viver diante de Deus na obra do Senhor. E uma coisa que nós precisamos eliminar nas nossas vidas é as más falações, as línguas, as fofocas. Falamos sobre isso ontem, os irmãos que estavam aqui viram. Às vezes nós na igreja, nós fazemos mais fofocas do que pregamos a palavra de Deus. O ministro do Senhor, o servo do Senhor, a serva do Senhor, ele precisa andar à disposição e fazer o bem para as pessoas, não fofoca. Aí nós falamos, as pessoas, vocês já perceberam aqui na igreja de Mauá? Quando chegam algumas pessoas visitando assim pela primeira vez, essa pessoa, muitos deles demoram a voltar. Não é o seu caso, não é isso que quer dizer, mas porque às vezes ele ouviu alguma coisa lá na rua e não agradou ela a sentido da igreja. Algumas pessoas aqui de dentro da igreja falam mal da igreja. Sabia que é isso? Sabe que eu me inimigo. Então, quando você estiver lá fora e alguém perguntar alguma coisa sobre a sua igreja, você vai ver uma vez. Eu não sei. Isso não é mentira. Porque se você falar mal, você está sendo usado pelo inimigo. A função do inimigo, quando você não toma a sua cruz, é isso. É fazer com que você fale mal dos seus irmãos. Tem aqueles que estão com você toda domingo, toda segunda, toda quarta.
está aqui na igreja, mas quando chega em casa, se você falar mal da igreja, ele vai falar: o que eu vou fazer nessa igreja? Entendeu? Então, isso não é levar tudo, isso é você levar o seu ego, o seu eu. Então, o Evangelho de Deus não é isso. O Evangelho do Senhor aqui é cruz. É cruz. E aí ele vem. E muitas vezes a pessoa diz assim: o Evangelho diz para você que você é suficiente. Muitas vezes a pessoa entende que eu sou suficiente de bom. Não sei se algum de vocês já pensou assim, não pensa assim. Principalmente quando está tocando, quando está cantando, para os casos do tempo pequeno. Nós vemos os pastores também fazem isso. Mas muitas vezes o Evangelho vai falar assim: você é suficientemente bom. Não. Nós não somos, nós dependemos daquilo. Sabe? O mundo moderno ele quer moldar você de acordo com ele. O mundo moderno aqui, ele quer que você se molde a ele. Então ele quer que você faça aquilo que o mundo está pregando. O que o mundo prega hoje? É isso que eu estou dizendo para você. Alegria, por exemplo, cadê as mulheres? Tem um filtro na internet, quem é? Levanta a bolsinha, as irmãs, que está com o filtro. Para tirar as fotos. Como vocês ficam bonitos. Vai falar que você nunca fez. Aí você coloca aquela foto assim que você tirou em 1900 antigamente. Você não tinha dinheiro nem para lavar o cabelo, shampoo. Aí a bicha está parecendo uma risada, assim, já fez. O mundo quer que nós nos moldamos. Aí você põe aquela foto, tem um filtro aí que eu nunca vi gente ficar tão bonito. Eu fiz comigo, um dia eu falei: nossa, meu Deus, sabe que era tão bonito assim? Eu sabia, eu sei que eu sou bonito, mas naquele tempo não. Eu fiz só para testar, meu Deus. Fica desproporcional, mas fica não. Você fica. O mundo, ele nos molda dessa maneira. Quando nós não pensamos na cruz de Cristo, nós somos moldados da maneira que eu falei para vocês. Ele nos molda e nós acreditamos. Aí nós colocamos aquela foto na internet. Aí o que acontece? Vou falar das irmãs, tá? Estou falando mal, né? Não vai ser. Aí o que acontece? Quando você coloca aquela foto bonita lá, os comentários começam: que coisa mais. Não, irmã, você está linda, você está fofa. A outra lá: nossa, não é irmã, né? Você está linda. Que princesa. Eu não fico fuçando, mas fico olhando. Eu dou risada. Aí eu falo: mas são mentirosos. Voltando, escudo, mentira. E os crentes às vezes acontecem. Não acho errado, não, irmão. Eu acho que você tem que continuar fazendo isso, tá? Mas eu acho assim que você precisa entender que andar com Jesus não é isso. Não é se moldar o mundo. Eu preciso mostrar quem eu sou para alguém acreditar em mim. E não é nada daquilo. Muitas vezes nós queremos ser aquilo que nós não fomos chamados por Deus, amém? Seja realista nas suas atitudes. Você pode fazer uma foto? Pode. Pode pôr o filtro? Pode. Maravilha. Estou dando um exemplo. Não que você não possa fazer. Mas o exemplo que eu quero te dar: não se molde com a sua atitude ao vivo. É isso que eu quero fazer. Não se molde. Você não é alguém lá no mundo, amém? Nós somos do reino de Deus, do tempo do Senhor. Nós somos da cruz, amém? Nós temos uma cruz nos nossos ombros. Jesus disse: pega a sua cruz e siga. Então você pode montar a foto que você quiser. Eu acho bonito pra caramba. Eu acho lindo. Eu acho legal. Eu não quero enviar. Mas o que eu estou dizendo são das nossas atitudes. Tá? Das nossas atitudes. Eu estou dando um exemplo. Você pode até achar ruim.
comigo depois. Ah, pastor, você tirou minha alegria, que eu gosto de fazer pastor. Não tem problema, não, eu tinha que fazer, é legal. Mas eu estou dizendo, dando um exemplo, assim como eu dei o exemplo do churrasco, lembra? Sabor, o crente sabor, eu estou dando esse exemplo. Isso é moldar a sua alma, o seu íntimo, o seu coração. Não molde o seu coração de acordo com o mundo. Molde o seu coração de acordo com aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Se você mudar, o verdadeiro evangelho muda caráter. Você é capaz de dizer: quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem trafegava, não trafega mais. Quem era encrenqueiro, não vai encrencar mais. Isso é evangelho. Caráter, muito difícil ser mudado. Às vezes vem lá na família de berço, mas Jesus tem condições de fazer isso. Pode demorar, às vezes demora 10, 30, 40 anos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nós temos que entender que as trevas elas não têm comunhão com a luz. Nós somos luz, amém? Então evite ficar em rodinhas que não te agradam, que não agrada aquilo que você serve, aquilo que você entende como um lugar bom, nível à luz. Porque se você viver em rodinhas que não te agradam, o inimigo vai deitar e rolar em você, amém? Aí ele vai continuando aqui, vamos ver de novo, ó, 24 está dizendo assim, ó, disse Jesus e seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam com Jesus há 3 anos. Eles ainda não tinham entendido o andar com Cristo. Pedro era um cara super franco, mas Pedro ainda não entendia aquilo que Deus fez para ele. Ele diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, por causa que ele falou lá atrás, jamais ele aceitar que Jesus ia morrer. Jesus falou, se eu não morrer, você não morrer. Aí ele diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, assim Jesus se negue. Toma a sua cruz consigo. Ao verso 25, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida, por minha causa, achará. Então, aquele que perde algo lá fora, ele está achando Cristo. Está achando Jesus. Então, nós precisamos tomar posse disso. Talvez você não tenha tido uma vida da maneira que você tem entendido para a sua vida, para a nossa vida. Mas quando você entende com Jesus é diferente, a sua vida começa a se transformar. Por exemplo, eu falo sempre do meu testemunho. Eu, por exemplo, quando não conheci Jesus, eu não estava nem nada. Muitos anos atrás. Não, eu ia beber. Eu até falo para a Mari, minha esposa. Eu falo, talvez se eu não tivesse Jesus hoje na minha vida, na época que eu era nandaeiro, eu acho que eu nem estaria vivo, ou casado, sei lá. Com certeza a minha vida já estaria toda destruída. Mas por causa de Jesus Cristo da cruz. Ele teve amor em mim, me salvou, me libertou, e me colocou no grupo. Pastor Carlos é perfeito? Não. Pastor Carlos é bom? Não. Ele é 100%? Não. Ele está tentando a cada dia que passa melhorar. É verdade. E aí vai chegando a idade, você vai se voltando a sua idade, você vai melhorando cada dia mais. Você não pode ficar um velho coral, um carro Google. Você tem que ficar um velho abençoado, amém? Ah, eu já estou velho, não, você está velho, você está ótimo. Não, Jesus faz isso com a gente. Nós estamos no velho, né, pastor? Pastor Almir? O velho, o mais velho. Nós estamos um velho sensacional. É assim que Jesus nos transforma. Olha que tira aí. 180 e pouco. Que velho, sabe? Parece que eu vou puxar. Mas eu, pastor, estou bem ruim. Não, isso aí não tem nada a ver, isso é verdade. Estou ruim da vida. Isso aí faz parte. Dá dor, tem dor, nós estamos na idade de bom dor. É dor por todo lugar. Mas nós não podemos deixar isso nos atrapalhar. Eu falo para vocês, às vezes, ontem nós falamos, né? A pastora Mari tem dias que ela vem
sobre você, a sua cruz, quem tem que carregar a sua cruz é você. Pastor, eu estou aguentando, não, eu sei que você está aguentando, eu também não estou não, mas eu estou firme, em nome de Jesus, amém? Então quem quiser salvar a sua vida, tem que fazer, eu vou na igreja, é como se você tivesse, eu não vou pular aqui nessa coisa, porque eu tenho medo de morrer. Se Cristo mandou, pula! Quem já viu aquela história, o pastor contou um dia, a história do rapaz que estava viajando de avião e pulou de paraquedas, o avião caiu, ele estava de paraquedas, conseguiu pular de noite, aí ele caiu num lugar que estava aquele breu, que não via nada, ele conseguiu abrir o paraquedas, ele se machucou tudo e caiu no paraquedas e conseguiu uma árvore e ficou lançado. E ele não sabia onde ele estava, porque era um penhasco. Aí ele disse que ouviu uma voz assim no ouvido dele: pula, pula. O senhor bateu o morro. E ele tira o paraquedas e pula. E aí ele pulou, ele ficou acho que uns 5 dias lá, naquele curso lá. Ele praticamente morreu. Ele, boa noite, quando estava no frio, ele morreu. Depois de alguns dias ele ressuscitou. E aí ele foi ver, sabe quantos metros ele estava no chão? A meio metro no chão. Então, como estava muito escuro, ele não viu. E a voz falava para ele: pula aí. Ele não entendia. E quando ele não pulou, ele morreu. Entendeu? Depois ele resgataram ele e ressuscitou. Não sei como. Não sei se é verdade também, tá? Mas às vezes nós ouvimos a voz de Deus e nós não estamos ouvindo. Deus está dizendo para você: muda a tua vida, muda a sua percepção. Toma a tua cruz e leva, vamos embora. Aí eu te ajudo. Se você tiver carregando a cruz, não é mais você que vai carregar. E aí quando você toma ela, opa, agora mudou, eu estou com a minha cruz, mas é Jesus. Não fica pensando que as coisas do mundo vão mudar, não. Quem vai mudar você é Cristo. É a palavra de Deus, é a transformação que vai fazer na sua vida. Aí diz essas coisas que aproveitará o homem. Se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em troca da sua alma, o que você tem preparado? Lá em Lucas 12, se eu não me engano, fala, as duas palavras. Um homem que tinha um celeiro, ele preparava, ele guardava muito aquele celeiro, se eu não me engano, e ele dizia assim: olha, eu vou guardar porque vai ter fome, porque por cima, tá, irmão? Aí ele guardou aquele monte de dinheiro e falou assim: agora sim, agora eu estou sossegado. Ele disse: descansa, a minha alma descansa, estou sossegado. Aí Deus disse para ele: louco, essa noite eu pedirei a tua alma, o que é que você tem preparado? Então muitas vezes, se Deus chegar para você hoje e pedir a sua alma, a alma de você também. Muitas vezes nós queremos recursos, mas somente para nossos gastos, mas nós temos que entender que a nossa cruz tem que ser carregada. Bem? Então, irmãos, a nossa alma é o que interessa para Cristo. O que você vai colocar ou ganhar nesse lugar não interessa, não, vai ficar tudo aí. Tudo vai ficar aqui. Se eu morrer agora, vou deixar uma mulher bonita para vocês. Se ela quiser arrumar uma namorada na rua, vou deixar uma casa para o menino, os filhos, acabou, acabou a vida. O que interessa para Jesus é a minha alma. Tudo que eu conquistei até hoje, se eu correr, então dizendo aqui, ó, que dará ao homem em troca de sua alma. Aí ele vem e continua: que o filho do homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Então, quando nós pregamos na semana passada sobre a igreja que Salomão construiu, e Jesus disse e Salomão disse para Deus: Senhor, a igreja está construída, Deus encheu aquela casa para a glória do Senhor. Quem estava me lembra? E ele disse: todo pedido que for feito em terra, eu vou abençoar. Então, muitas vezes, irmãos, nossa cruz é isso aqui, é o que estamos fazendo aqui hoje. Tomar ela, é usar ela, é falar: Senhor, me usa da maneira possível. A cruz está aqui, mas eu vou carregar a minha cruz, mas quem vai te dar a bênção é Jesus, quem vai te carregar
É Jesus Cristo. Amém? Não é você que vai carregar essa cruz. Pensa nisso. Eu estou tomando a cruz, mas a cruz eu vou levar para a cruz. Ele está dizendo no sentido aqui de você não desistir daquilo que foi chamado a sua vida. Não desista daquilo que Deus preparou. Amém? Não desista daquilo que Ele vai te dar. Todo o conforto que você necessita para buscar para essa vida. Amém? Você entendeu essa palavra de hoje, irmão? Tem certeza mesmo? Talvez não seja a pregação que você estava querendo hoje, mas eu quero dizer para você que você leve a sua cruz. Não se preocupe com aquilo que o seu irmão pode vir para cá com o microfone cantar. Não se preocupe com a nova. Não se preocupe com a cruz dos outros. Se preocupe com a sua cruz. Porque é a sua cruz que vai te sustentar. É a sua cruz que vai te levar. Está passando dificuldade? Está passando dificuldade na sua vida? É a sua cruz. Você precisa carregar ela. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar. Eu quero te pedir nessa manhã em nome de Jesus. Vamos orar agora. Eu quero que você, nesse momento dessa oração, reflita sobre a sua vida, aquilo que você está almejando do Senhor, não mesmo, mas aquilo que você precisa falar com o teu Senhor, aquilo que eu preciso de ti. Nós louvamos aqui aquilo que eu preciso de ti. Não é bênção materiais. Põe isso na sua mente. Fala com Deus agora nessa oração. Senhor, não é o bem material. Senhor, eu preciso do Senhor, não pelo bem material. O Senhor vai me dar, tem me dado. Eu preciso do Senhor, porque eu quero ter uma vida de caminhada com o Senhor. Deus quer que você tenha uma vida de caminhada com Ele. Deus quer que você carregue a cruz de Cristo, não simbologicamente o peso da cruz, mas quando Ele fala ali, tome a sua cruz, Ele diz, toma eu, porque Jesus já levou os nossos pecados naquela cruz. Então é como se você estivesse falando assim, Jesus, anda comigo, onde eu estiver, me ensina, me orienta, faz a mudança na minha vida, Senhor. Talvez você abra na sua vida que você ainda precisa mudar. Talvez há algo na sua vida que você precisa confessar. Talvez há algo na sua vida que você deixou para trás. Talvez o ministério. Deus te deu um ministério que você deixou para trás por causa da sua atitude.
Deus nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, reunidos, querendo, Senhor, dizer a tua palavra. Nós queremos aproveitar o máximo que nós precisamos, ó Pai, para dar na tua presença. Espírito Santo de Deus, nesta manhã gloriosa, Senhor, que a tua palavra falou conosco, meu Deus. Fecha teus olhos, abra a tua boca e diga, Pai, eu quero ser diferente, eu quero carregar a minha cruz, eu quero andar, Senhor, diante da tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Jesus diz, tome a sua cruz e anda e me siga. Nesta manhã, nós queremos te pedir, Senhor, nesta manhã, nós queremos essa cruz para nós, Senhor, em nome de Jesus, a cruz que representa, Pai, peso, mas hoje nós queremos entregar em nome de Jesus, meu Pai, as nossas lutas, os nossos medos, as nossas falhas, as nossas tranquilidades, nós queremos entregar a Ti, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, vai mudando, fala com Deus nesta manhã, Pai, muda minha vida, Senhor, muda, em nome de Jesus, Senhor. Diga para Deus nesta manhã, Pai, confessa o teu pecado, confessa em nome de Jesus, confessa que a tua vida necessita de mudança. Você ainda não carregou a cruz que Jesus deixou para você, porque a cruz não é peso, a cruz não é peso, a cruz não é pesado para você, mas a cruz é entender que Jesus já levou, Ele já levou a tua vida, Ele já levou em nome de Jesus. Você não precisa mais carregar, basta você seguir, tome a cruz e anda após mim, Jesus está dizendo, porque você parou. Jesus está dizendo para você hoje, nesta manhã, não para. Você para e a sua vida não progride. Ela vai até um certo ponto, não anda, porque você não tomou a cruz ainda. Você não entendeu o que é tomar a cruz. Você não entendeu o que é andar após Jesus. Andar após Jesus é reconhecer a cruz sobre a vida de Jesus naquela cruz. Ele já levou. Ele já levou a sua luta, Ele já levou, em nome de Jesus Cristo, Ele já carregou as suas dores. Tome a sua cruz, tome essa sua cruz, faz aquilo que Deus te chamou para fazer, não para. Muitas vezes você não progride, porque você está parado. Jesus está dizendo que essa cruz Ele já carregou. Ele já foi nos lombos, Ele já carregou, Ele já foi crucificado nela. Você não precisa mais carregar essa cruz, porque a cruz que Ele está dizendo é a cruz espiritual. É o dom que Ele te deu. Onde está o dom que Ele te deu? Porque parou. Porque você parou de carregar essa cruz. Santo está dizendo, meu Pai, porque você parou de carregar essa cruz. Essa é a cruz que eu te dei, essa é a cruz que você tem que carregar. Ande após mim com ela, não resista dela, porque ela foi feita para você, para mãe e para você. Ela foi criada para você, ela foi criada para a sua vida, ela não foi criada para o seu irmão, porque o seu irmão tem a cruz dele. Carrega. Tome a sua cruz e carrega. Tome a sua cruz e venha após mim. Jesus está dizendo, venha, venha, porque quem ajuda a carregar essa cruz é eu. Não é o teu irmão, não é a tua irmã, mas é eu. Nesta manhã, em nome de Jesus, Deus quer transformar essa sua cruz em liberdade. Em nome de Jesus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus poderoso, é aqui o Santo dos Santos que nós estamos reunidos. A tua igreja está reunida em nome de Jesus, meu Pai. E nesta manhã nós queremos, Senhor, te pedir que essa cruz o Senhor já carregou por nós. O que nós estamos faltando a carregar aqui é reconhecer que o Senhor carregou essa cruz por nós. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda enfermidade, Jesus já carregou naquela cruz. Toda enfermidade
Pai, toda enfermidade que há nesse corpo agora, em nome de Jesus, vai sair. Vai tirando em nome de Deus. O Senhor Jesus nos chamou nesta manhã para te encher, para derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Você ainda não entendeu isso? Enche agora a tua igreja, Deus. Derrama a tua graça sobre a tua igreja em nome de Jesus. Traz a cura, libertação, tira todo espírito mal, todo engano, todo encontro que o mundo oferece. Nós Deus, Senhor. Senhor, vamos atrás do Espírito Santo. Cura, tira a enfermidade, glória a Deus. Tira todo espírito da inveja, da mentira da sua vida. Deus, não importa. A cruz que Deus te deu para ti. Onde ela é crescida que Jesus é que está levando ela. Quando ele sobre a sua cruz, ele diz: eu estou contigo, carregando. Isso é seu em nome. Deus, abre portas, Senhor, onde não tem portas. Abre portas, Deus, de bem. Abre portas, Senhor, em nome de Jesus. De trabalho na tua igreja. Nós não vivemos de amor desse mundo. Nós vivemos de amor da paz. Prepara, vamos lá, Deus, salve a igreja. Prepara mesmo, esperamos o aniversário. Em nome de Jesus, meu Deus. Abre, meu Deus. Abre mais aqui, meu Deus. Oh, Senhor, tira nós, pessoas que dormem no seu corpo, em nome de Jesus. Eu oro agora em terra, meu Pai. Em nome de Jesus, se abre nós no seu corpo. Eu repreendo e cura agora em nome de Jesus. A cura é em nome de Jesus. Receba fertilidade na sua vida. Receba fertilidade. Em nome de Jesus, o teu sonho é ter para ser mãe. Em nome de Jesus. Esta manhã eu profetizo. Em nome de Jesus. Eu profetizo vitória, fertilidade, em nome de Jesus. Hoje, o sonho vai se cumprir. E é o Deus que está aqui. Em nome de Jesus, nesta manhã, eu profetizo em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, glória a Deus, Senhor. Abençoa